Oi, gente. Hoje vamos falar sobre o aparelho reprodutivo feminino, né? Usando o termo feminino, obviamente, em termos biológicos. Aqui quem está falando é a professora Luciana Oliveira, professora da Fisiologia do ICSU. Vamos fazer uma rápida revisão desse aparelho, né? Então, a gente vai ter o útero em íntima proximidade com a bexiga e com a parte retal, né, do intestino. O útero ele tem as projeções formando as tubas uterinas, né, que se projetam em direção aos ovários, e nos ovários eu tenho o rompimento do folículo, né, que está representando, mostrando quando acontece o rompimento do folículo, que a tuba uterina ou a trompa, ela tem umas fímbrias que vão pegar esse óvulo, que vai ser então conduzido aqui internamente, e é aqui dentro da trompa também, ou da tuba uterina, né, como é chamada, que existe a fertilização, né, a fecundação, que é a junção do espermatozoide com esse óvulo. O útero, ele se continua com a vagina, que exterioriza na vulva através, né, do orifício vaginal, do meato vaginal, que está em proximidade com o meato uretral e com o orifício anal. Tudo aqui embaixo é a região perineal. Uma outra coisa que eu quero mostrar é que normalmente o útero feminino ele fica assim, voltado para frente, que é o que a gente chama de anteverso-flexão, né? Então o útero é geralmente em AVF, mas em algumas mulheres ele é ao contrário, ele é em retroverso-flexão. Mas isso do ponto de vista fisiológico não muda nada. Vamos falar um pouquinho dos hormônios, né? Já que esse é o foco desse módulo da fisiologia. E vamos começar pelos hormônios hipotalâmicos. Então, aqui no caso, o hormônio hipotalâmico é o GnRH, que também é conhecido como LHRH, né? Durante muitos anos. Inclusive, em alguns livros, vocês ainda encontram como LHRH. E ele é um cromossomo peptídico, né? Só são 10 aminoácidos. E ele usa como sistema de segundo mensageiro o sistema de cálcio com a modulina ou produtos do fosfatidilinositol, principalmente. E existe sim uma variação do número de receptores, né, para o GnRH, tanto para cima, né, que é o upregulation, ou seja, acontece um aumento do número de receptores, como existe também o downregulation, que é a regulação para baixo, em que é uma redução do número de receptores. Esse mecanismo de downregulation, que é um mecanismo fisiológico, ele vai acontecer toda vez que tiver uma hipersecreção de GnRH, como uma tentativa da célula-alvo, né, que aqui no caso o receptor do GnRH fica na hipófise, é uma tentativa de diminuir a resposta hipofisária. Só que nós também usamos o GnRH de forma contínua para tratamento, por exemplo, de puberdade precoce, de mulheres que têm endometriose, né, para parar o eixo reprodutivo, para homens que têm câncer de próstata e precisam parar de produzir testosterona. Nós usamos também para os estupradores, né, pedófilos, como castração química, tá? Então, o GnRH de forma contínua, numa droga de depósito, ele faz uma regulação para baixo dos receptores, diminui então, ocorre então a diminuição da resposta na hipófise e diminui todo o eixo. Bom, daí o GnRH age na hipófise, estimulando os hormônios gonadotróficos, que são o LH e o FSH. O LH e o FSH, eles são hormônios glicoproteicos, né? Então, a estrutura química deles é de glicoproteína. E o papel deles principal é regular desenvolvimento, crescimento, puberdade, reprodução e a secreção dos hormônios sexuais. Mas qual é a diferença, então, de desenvolvimento e crescimento? Então, desenvolvimento é quando eu tenho modificações de características. Então, por exemplo, a puberdade é uma etapa do desenvolvimento, porque aparecem pelos sexuais, né? A menopausa é uma etapa do desenvolvimento, são características que vão acontecer numa determinada fase da vida, né? Fisiologicamente. Crescimento já envolve o que o próprio nome diz, então ele aumenta o tamanho, seja pelo número de células ou pelo tamanho das células. Então eu vou ter o crescimento da vagina, o crescimento do útero, mas ele cresce aquelas mesmas células, tá? Eu tenho uma multiplicação daquelas células. A puberdade, como eu já falei, é regulada pelos hormônios gonadotróficos, e eu vou mostrar depois um gráficozinho, uma figura que mostra bem as fases da vida onde é que a gente está produzindo LH e FSH. É importante falar que o LH e o FSH são produzidos por gonadotrófos,
mas são subtipos, tá? Existe um tipo de célula de gonadotrofo que produz o LH e um outro tipo que produz o FSH, tá? Não é a mesma célula que secreta os dois hormônios. E um detalhe muito interessante, que a gente até já falou isso na embriologia da genitália, que o desenvolvimento da genitália, né, e do aparelho reprodutivo feminino, ele não depende de hormônios hipotalâmicos e hipofisários do bebê, porque ele não está formado, né? A hipófise não está formada nessa fase da vida. A genitália vai se formar em torno da 5ª, 7ª semana de gestação, e a hipófise ela só vai estar pronta lá para frente, tá? Lá para a 12ª semana, por aí. Então, nesse primeiro momento, eu ainda não tenho uma participação na embriogênese, né, do desenvolvimento sexual do LH e do FSH. Bom, eles são hormônios diméricos, né? E eu até já falei sobre isso na aula de tireoide. Eles são formados por duas subunidades. Uma subunidade alfa, que ela é comum a todos os hormônios, né? O LH, o FSH, o TSH e o HCG. E a subunidade beta, que é sim a parte específica. Só que se qualquer uma delas isoladamente não tem atividade biológica, ok? Elas são totalmente inativas. Se você tiver subunidade beta isolada, apesar dela ser específica, ela não é suficiente para ativar o receptor. Por quê? Porque a estrutura tridimensional ainda não está completa, né? É como se fosse uma chave quebrada. Então, eu não consigo fazer com que ela ative o receptor. É preciso, então, que haja a junção da subunidade alfa e da beta para ter o hormônio biologicamente ativo. Essas subunidades são totalmente distintas, são peptídeos diferentes, codificadas inclusive por genes diferentes, em cromossomos diferentes, tá? Coisas totalmente distintas. Mas ambos sofrem feedback negativo do estradiol, que a gente representa sempre como E2, e da testosterona. E como é que é feito esse feedback negativo? Então, a gente já sabe que há uma redução do número de receptores para o gene RH na hipófise, pelo estradiol e pela testosterona, e aí, consequentemente, a hipófise vai ficando menos sensível e ela deixa de responder, ok? E aí eu vou ter uma redução na amplitude e na frequência dos pulsos de LH, porque se a gente lembrar, todos os hormônios hipofisários são liberados também em pulsos por conta da pulsatilidade dos neurônios hipotalâmicos. Bom, a secreção do LH e do FSH, então, ela é decorrente da secreção de GNRH, e o nome antigo, LHRH, é porque se acreditava que existiria um fator de liberação para o LH e outro para o FSH. Só que depois se viu que não, é a mesma substância que estimula os dois, sendo que um efeito bem maior sobre o LH do que sobre o FSH. A secreção é pulsátil, porque o GNRH é pulsátil, então acaba que isso reflete também na secreção do LH. A periódica, porque numa determinada fase da vida não há produção de hormônios gonadotróficos, né? E consequentemente, não há produção de hormônios sexuais, como é na infância. Então, a criança, o bebezinho, quando ele nasce logo, nos primeiros meses de vida, o eixo está ativo e ele produz hormônios sexuais. Inclusive, se nós dosarmos, os níveis de hormônios sexuais do bebezinho são iguais praticamente ao do indivíduo adulto. E aí, entre 2 e 6 meses de vida, esse eixo desliga. E ele só vai voltar a ligar na puberdade. Que nas meninas, a puberdade fisiológica pode começar aos 8 anos e nos meninos aos 9 anos. E cíclica nas mulheres, tá? Os homens não ciclam, os homens, eles têm produção relativamente constante, então eles não têm muita variação de níveis de hormônio sexual, mas as mulheres têm sim, a depender da fase do ciclo, realmente é uma diferença bem grande. E lembrar que quem secreta o GNRH são células hipotalâmicas que ficam no núcleo arqueado e na área preóptica. Essa figura aqui é para mostrar, isso é um trabalho que foi feito em que se administrava GNRH, né, eram pessoas, porque a gente não tem como dosar GNRH, então esse trabalho foi feito em que você administrava o GNRH, e aí o que a gente pode ver que existe uma pulsatilidade da secreção que coincide com o pulso de LH. Então, como eu não posso dosar o GNRH, eu posso usar o LH como marcador de secreção, certo? E a secreção em condições normais, ela vai ser sempre pulsátil. Só que nas mulheres, se fosse sempre o mesmo intervalo de pulso, não ia justificar a variação do ciclo menstrual.
Então, a gente hoje sabe que a depender da fase do ciclo menstrual, os intervalos de pulsos de LH podem ir desde 1 hora entre um pulso e outro, e aí, consequentemente, acumula muito LH e faz aquele pico que vocês conhecem num outro gráfico que eu vou mostrar, que vocês veem isso desde a escola, desde a biologia, até intervalos de até 7 horas, no qual o intervalo é bem lento e os níveis de LH ficam bem baixinhos. Bom, como eu falei, o FSH ele também é secretado a partir do GNRH, mas ele não pulsa dessa mesma forma bonitinha, porque a minha vida dele é mais longa, e aí ele acaba fazendo um nível mais constante e não parece existir um FSH-RH. Realmente é a mesma substância que faz o estímulo do FSH e do LH. Essa figura é uma figura que eu gosto bastante porque ela mostra a variação do LH e do FSH ao longo da vida. Então, durante a gestação, né, no finalzinho da gestação, quando o eixo está pronto, daí eu vou ter níveis mais altos de LH e FSH. Até o nascimento do bebê, eu ainda tenho níveis mais altos, né, inclusive com pulsatilidade nas meninas. Só que, como eu já disse, entre 2 e 6 meses de vida, esse eixo desliga. E a infância propriamente dita, a criança não tem hormônios sexuais e os níveis de LH e FSH ficam bem baixinhos. Daí, quando chega a puberdade, eu começo a ter níveis cada vez mais altos. Hoje a gente já sabe que a puberdade ela começa com pulsatilidade do eixo, né, do GNRH, mas a gente só consegue detectar isso durante o sono, só à noite. Se você dosar da adolescente durante o dia, vai dar às vezes um nível baixo. E aí, quando chega na idade reprodutiva, é que você vai ter, sim, variações, né, cíclicas dos níveis de hormônios de LH e FSH que vão refletir no ciclo menstrual, né, que acontece nas meninas, mas nos homens não. Nos homens seguem os níveis relativamente constantes. E no envelhecimento, as mulheres entram na menopausa e, consequentemente, os níveis de gonadotrofina sobem, porque deixa de ter feedback negativo, né? A menopausa é uma alteração do ovário. É uma situação fisiológica, programada, é uma apoptose mesmo celular, planejada, aparentemente determinada geneticamente, porque segue um padrão familiar. Então, vocês vão ver que as meninas geralmente puxam a mãe, tanto a menarca quanto a menopausa. E essa variação vai fazer com que os níveis de gonadotrofina sejam bem altos. E nos homens, não. Até pode aumentar um pouco os níveis de gonadotrofina, diminuir um pouco de atividade testicular, mas os endócrinos não acreditam que exista uma andropausa. Por que a gente não acredita? Porque você vai ver homens de 60, 70, 80 anos que continuam produzindo testosterona em níveis normais, que continuam com espermatogênese adequada, que têm filhos próprios, né, como eu chamo, que sabe que biologicamente aquele filho é dele mesmo. Então, a menopausa não. A menopausa ela vai acontecer para todas as mulheres. Não importa se a mulher usou 20 anos de anticoncepcional, 30 anos de anticoncepcional, ela pode suspender esse anticoncepcional e nunca mais menstruar porque ela entrou na menopausa, ok? Então, é um planejamento realmente prévio do próprio corpo, né? Um planejamento fisiológico já genético. E eu queria só chamar a atenção, vocês veem que aqui aparece que o FSH está maior que o LH, depois aqui LH maior que o FSH e aqui, de novo, FSH maior que LH. Por quê? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando eu estiver falando das alças de feedback, mas o estímulo é pelo GNRH, só que o feedback negativo ele é feito tanto pelo estradiol quanto pela inibina. Eu vou falar mais daqui a pouquinho, um pouco mais sobre a inibina, mas a inibina, como o próprio nome diz, é um hormônio inibitório que é produzido nas gônadas, tanto no ovário quanto nos testículos, e o papel dela é muito maior sobre o FSH do que o LH. Então, durante a infância, o eixo está desligado. Eu não tenho GNRH, mas eu tenho inibina. E aí, a falta do estímulo do GNRH faz com que o LH fique mais baixo do que o FSH. Durante a vida reprodutiva adulta, e aqui a gente coloca na figura como reprodutiva adulta, gente, mas os adolescentes já estão nessa fase, tá? Então, se a menina já estiver menstruando e ovulando, o menino já teve a epolução noturna, né? Que é essa primeira ejaculação durante o sono.
que mostra que o sistema masculino, o aparelho reprodutivo masculino está pronto. Então, isso já é período reprodutivo adulto. Mas aqui o gene RH é o grande fator, então o LH fica maior que o FSH. E depois, durante a menopausa, o que acontece? A falência do ovário, a falta de inibina, deixa de ter inibição para o FSH, e aí sim o FSH sobe e acaba sendo muito mais alto, mesmo ainda tendo gene RH, que teoricamente estimularia o LH, tá? Na menopausa, o gene RH continua sendo produzido, e o LH e o FSH também. A menopausa é uma característica do ovário. Bom, se a gente tivesse que separar as gonadotrofinas em duas funções, o FSH está relacionado à gametogênese e o LH está relacionado à hormonogênese. Então, o FSH, eu até dei essa dicasinha, né? Que o S é de Sertoli. No ovário, ele vai estimular as células da granulosa. E o foco é realmente fazer o folículo crescer, como o nome diz, né? Ele é folículo estimulante, então ele realmente age na célula da granulosa e ele vai participar diretamente da formação do óvulo, né? Do óvulo no seu produto final, nas etapas finais de desenvolvimento daquela estrutura. E, como eu já falei, ele também participa da espermatogênese de forma importante. Já o LH, né, que eu falei que no testículo L é de Leydig, ou Leydig, como vocês queiram falar, ele age no ovário nas células da teca. E a teca, porque ela está relacionada mais à produção hormonal, principalmente de testosterona e outros hormônios, né, como o estradiol, mas a granulosa também produz estradiol, que vai fazer com que haja, então, os efeitos no corpo feminino. Em termos de funções, o aparelho reprodutivo feminino, né, com o efeito do estrogênio, ele tem um aumento de tamanho, então, tanto da vagina quanto do útero, eu tenho um aumento de tamanho, quando eu aumento a produção de estrogênio. O termo estrogênio é uma forma genérica de falar de todos os hormônios feminilizantes, tá? Estrogênio ou estrógenos são a mesma coisa. E o estradiol, que a gente abrevia como E2, é o principal estrógeno ou estrogênio feminino, tá? Do ser humano. Mas eu tenho estriol, estrona, tem vários tipos. Há uma modificação do epitélio vaginal, então ele deixa de ser cuboide para ser agora um epitélio estratificado, porque, como vocês já viram na histologia, ou melhor, nem todo mundo viu histologia ainda, mas o estratificado, ele é um epitélio mais resistente ao atrito, e como a vagina é habitualmente usada para penetração, né, seja peniana ou de objetos, então, para evitar o desgaste da parede da vagina, o hormônio ele transforma o epitélio cuboide em estratificado. Além disso, ele é importante para mudanças do endométrio, eu vou mostrar lá na frente o ciclo endometrial e também as tubas, inclusive com secreção das tubas uterinas. Na mama, ele vai fazer o crescimento, né, do dúctulo, das estruturas do estroma mamário, com desenvolvimento desse estroma, ou seja, ocorre uma modificação das características celulares para que essa mama seja uma mama madura. E também ele vai fazer a deposição de gordura, porque uma parte da mama, como a gente conhece, é também tecido adiposo. Tanto que quando a pessoa emagrece, às vezes a mama diminui. E essa gordura ela vai ser importante porque ela até já dá substrato energético para a produção de leite. Então, essa curva da mama também tem participação de gordura. Hormônios feminilizantes são extremamente importantes para o osso, né? Ele aumenta a atividade dos osteoblastos, ou seja, da formação óssea, e ele vai ser essencial para a união da epífise na diáfise, ou seja, para fechar a placa de crescimento e fazer aquela pessoa parar de crescer. E aqui vale uma informação importante. Isso acontece tanto nos homens quanto nas mulheres, tá? Tanto as pessoas do sexo biológico feminino quanto do sexo biológico masculino. É o estradiol que fecha a epífise. E é por isso que poucos anos depois daquela pessoa começar a menstruar, ela para de crescer porque há esse fechamento da epífise em relação à diáfise. Existe uma outra coisa importante que os estrogênios fazem, que é inibir a atividade osteoclástica, tá? Com Czinho aqui, são as células do osso responsáveis pela reabsorção óssea. E, dessa forma, eles são hormônios pró-formação e que inibem reabsorção. E quando acontece a menopausa, eu perco esse hormônio,
Consequentemente, essa balança desequilibra, e aí eu vou deixar de ter tanta formação e vou ter mais reabsorção, e aí é que eu tenho osteoporose, né? A perda de massa óssea e, consequentemente, osteoporose. A deposição de proteína e gordura, ela também depende desses estrogênios, né? Então, as formas do corpo feminino vão vir do estrogênio, e essa informação é importante, inclusive, quando a gente pensar nas pessoas transgênero. Então, quando eu entender uma mulher transgênero como uma mulher em processo de harmonização com estrogênios, esses efeitos também vão acontecer. Então, essas alterações da mama também acontecem na menina trans, né, na mulher trans, para essa mama ter as suas curvas e a sua forma, inclusive para a preparação de uma possível lactação, isso também vai acontecer na mulher trans, não importa o sexo biológico. E essa deposição de proteína e gordura, isso também acontece, inclusive, nas áreas do corpo que vão dar as curvas femininas. Então, no rosto, no quadril, cintura. Só que, como essa deposição de gordura, né, ela é em áreas que tem uma estrutura óssea esquelética, então, às vezes, o quadril não vai ficar na curvatura ideal, né, como aquela menina trans gostaria, porque a estrutura óssea da bacia é mais estreita, né, aí o biológico acabou falando mais forte, mais alto. E tem umas outras questões que, por exemplo, no joelho, aparentemente o joelho feminino, ele é mais arredondadinho, né, e aí as meninas trans, elas gostariam de ter esse joelho assim, mas a gente não consegue, com harmonização, fazer a deposição de gordura nessa região. Em relação à pele, a pele macia e lisa, obviamente eu não estou comparando com pele de criança, que não tem hormônio sexual, mas é a pele mais macia e lisa que a gente vai ver na história. Mas eu estou comparando com a mulher na menopausa, então a simples perda do hormônio sexual faz com que a pele fique mais áspera e seca. E na mulher trans isso muda também, tá? Com a feminilização eu vou ter essa modificação da pele. E em relação ao balanço eletrolítico, o estrogênio ele tem um papel de reter sódio, né, no rim mesmo, consequentemente o sódio vai puxar a água. E se você olhar durante o ciclo menstrual, nós vamos ter períodos que as mulheres ficam com edema, geralmente edema de membros inferiores, que é por conta dessa retenção hídrica. E algumas meninas, isso vai acontecer geralmente no final do ciclo menstrual. E aí, durante o sangramento menstrual, algumas mulheres chegam a perder 1 quilo, 1,5 quilo. Só que, obviamente, não é 1 quilo de sangue, tá, gente? Porque se fosse, ela morria ali, ela chocava, era impossível. Então, esse peso que ela perde durante o período menstrual é porque vocês vão ver lá na frente, nessa aula mesmo, o ciclo endometrial, com a queda dos hormônios sexuais que acontecem no final do ciclo menstrual, eu também vou deixar de ter estrógeno, né? Os estrogênios, que no caso do estradiol é mais importante, e aí, consequentemente, eu vou perder sódio, vou perder água, e aí eu perco isso em água. Claro que você perde um volume de sangue, mas não é o equivalente a 1 quilo, né? 1,5 quilo. E a progesterona ela não é um estrogênio, ela é um hormônio feminilizante, mas ela não é estrogênio. Inclusive, ela tem uma classificação à parte, que tem várias substâncias que a gente vai chamar de progestágenos, que são justamente substâncias que têm ação semelhante à progesterona, e ela vai ser importante para o ciclo endometrial e para o aumento e para a preparação das mamas para a lactação, tá? A progesterona é bem importante para isso. Ela é produzida pelo corpo lúteo. O corpo lúteo ele é o remanescente do folículo que permanece no ovário depois da ovulação. Então, eu vou mostrar também daqui a pouquinho o crescimento do folículo com a ovulação. E vocês vão ver, inclusive, que a progesterona ela é essencial para a ovulação. Todo mundo vem com a ideia de que é o pico do LH que garante a ovulação. E isso não é verdade, eu vou mostrar daqui a pouquinho. É a progesterona que faz isso. Só que essa progesterona aumenta porque o LH aumentou. Mas se o LH aumentar e a progesterona não subir, não acontece a ovulação. A progesterona também faz feedback negativo e, inclusive, ela pode ser usada como um contraceptivo. Existem alguns contraceptivos orais que são só a base de progesterona, que eu vou usar em mulheres que estão amamentando, por exemplo, que eu não posso dar estrógeno, né? Porque senão ele passaria pelo leite e faria uma feminilização dos bebês, né? E eu também posso usar naquelas que têm algumas contraindicações de uso de terapia hormonal, de uso de estrógeno, às vezes com trombose venosa, né? Algumas coisas assim.
Às vezes eu posso fazer o uso de contraceptivo oral só à base de progesterona. Mas a maior parte dos contraceptivos são pílulas combinadas, como a gente chama, que é a combinação de estradiol ou de algum estrógeno com algum progestágeno, tá? Às vezes, geralmente não é a própria progesterona, nem é o próprio estradiol. São apresentações farmacológicas. Bom, como eu comecei falando para vocês sobre a inibina é um dos hormônios produzidos nas células ovarianas, mas também nas células testiculares, tá? Eu acho que eu não falei na aula de aparelho reprodutivo masculino, mas ela é produzida na célula de Sertoli também, tá? Então, é na célula granulosa, no ovário, e na célula de Sertoli, no testículo. E ela tem um papel de fazer uma inibição específica do FSH. O nome inibina vem justamente daí, e ela faz uma inibição porque ela suprime a síntese da subunidade beta do FSH. E sem subunidade beta de FSH, eu não tenho como fazer FSH. E ela também vai conseguir impedir a liberação de FSH que já foi produzido, que estava armazenado, né? E também existe uma ação da inibina central, que ela vai agir lá no hipotálamo, inibindo a secreção de GNRH. Só que essa inibina, apesar de ser um inibidor gonadal, ela também não é só para o FSH, ela também tem um efeito sobre o LH, mas é um efeito bem menor no LH do que em relação ao FSH. Além disso, a gente tem a activina. A activina, ela tem uma semelhança estrutural muito grande com a inibina. Ambas são diméricas, né? São duas subunidades. E o papel delas, da activina, é estimular a síntese e a secreção do FSH, como o próprio nome diz, né? Activina de ativar. Ela é sintetizada principalmente na hipófise, mas também ela é produzida também nos ovários e nos testículos. E o papel dela é esse. No testículo, o papel aparentemente bem pouco importante, mas no ovário, ela tem um papel muito importante, porque se o eixo reprodutivo funcionasse simplesmente por feedback negativo, não ia nunca ter pico de secreção, porque na hora que o LH ou o FSH estimulasse no ovário a produção dos seus hormônios, né, no caso de inibina e de estradiol, isso faria um feedback negativo, desligaria, e aí ia ter sempre a mesma produção, que é o que a gente vê com as outras glândulas, né? Com a tireoide, com a adrenal, que a gente já estudou. O eixo reprodutivo não. Então, a activina, ela está presente no ovário de uma forma bem importante e ela vai estimular a produção de FSH. E com isso, ela vai estimular cada vez mais os folículos a crescerem até chegar num determinado ponto, que aí a inibina vai e desliga esse eixo. E a gente tem ainda mais um outro hormônio, mais uma outra substância, que é a folistatina. A folistatina é um hormônio inibitório, que ela faz a parada, né, do desenvolvimento do folículo, por inibição da secreção de FSH, mas hoje a gente já sabe que não é uma ação direta. Aparentemente, a folistatina, ela liga com a activina. E aí, quando ela combina, essas duas proteínas se ligam, isso inativa a activina, e a activina, então, deixa de ter um papel de ativação. Então, ela faz uma inibição indireta. E aqui é um resumo disso tudo que a gente já viu. Ai, meu Deus, meu desenho de hipófise não apareceu, mas o GNRH age na hipófise, né, estimulando a produção dos seus hormônios, que no caso são LH e FSH, que vão agir nas gônadas, determinando a síntese, né, dos testículos e do testículo, esse aqui na vertical, minha obra de arte, dos ovários, o que está na horizontal, da testosterona e do estradiol. Isso vai fazer uma inibição na hipófise e uma inibição no hipotálamo, como a gente já falou. E do outro lado, eu tenho que lembrar que o ovário, ele produz activina, que estimula, então faz um feedback positivo, e a inibina e a folistatina, que fazem feedback negativo, inibindo a hipófise. E eu também vou ter inibição do eixo, né, da secreção do GNRH pela própria inibina. Essa aqui tanto pode ser inibina ovariana quanto inibina hipofisária, desativando esse eixo. Essa figura de ciclo menstrual eu tenho certeza que vocês já viram várias vezes na vida, só que agora a gente vai ver com outro foco, tá? A gente vai combinar tudo isso que a gente estudou até agora. Então, o ciclo menstrual, ele começa no primeiro dia de sangramento menstrual, tá? De sangramento da menstruação, que é essa fase
que a gente está aqui, essa faixa meio rosa escuro, alaranjado. E nesse momento começam a ser produzidos hormônios hipofisários, né? No caso, FSH, começa a ser produzido. E esse folículo estimulante vai estimular o folículo na produção do estradiol. Então, vocês veem que o estradiol ele vai subindo. Só que esse aumento do estradiol vai inibindo o FSH, né? Um feedback negativo. E o que vai acontecer? Mas a gente vê que mesmo caindo o FSH, eu continuo aumentando o estradiol. Porque nesse momento que o FSH estimula, ele estimula múltiplos folículos. Então, são 8 a 12 folículos que são estimulados simultaneamente. Então, a quantidade de células que está produzindo estradiol é muito grande. E, realmente, quando o nível de estradiol está bem alto, isso vai inibir e fazer cair os níveis de FSH e também de LH. Só que eu não faço uma inibição completa. Por que não acontece essa inibição completa? O que a gente já sabe hoje, que um dos folículos, raramente 2, e mais raramente ainda 3, eles podem permanecer e então ovularem, né? E o que caracteriza, né? Por que esse folículo é um folículo mais resistente e consegue vencer essa questão de ter uma perda do estímulo, né? Deixou de ter FSH. Então, hoje a gente sabe que são células, são folículos, que as células têm mais receptor de FSH. Então, mesmo quando cai o nível de FSH, o pouquinho de FSH circulante que ainda existe, consegue continuar estimulando aquela célula folicular. Ao mesmo tempo, o LH, ele não chega a níveis muito altos, né, nessa primeira fase, que a gente chama de fase folicular, justamente por ser a fase de desenvolvimento dos folículos. E com a queda do estradiol, eu deixo de inibir e aí agora sim eu faço um pico do LH. Esse pico do LH, ele vai coincidir com esse aumento de progesterona. Então, na figura de cima, a gente vê a linha preta, que é a progesterona, e ela aumenta os níveis logo antes da ovulação, estão vendo? E quando ela aumenta, deixa de ter, né, o LH, então ele faz um pico, assim como o FSH, e volta a cair, e a progesterona, então, começa a ser produzida cada vez mais. Por quê? Quem é que está produzindo agora o estradiol e a progesterona? São as mesmas células que faziam parte do folículo, mas que agora se transformou em células do corpo lúteo. E então, essa fase é chamada de fase lútea, porque as células do corpo lúteo, que são os remanescentes do folículo, que permanecem depois do rompimento desse folículo, vão produzir progesterona e estradiol. Aí, com isso, eu acabo tendo feedback negativo, caem os níveis de LH e FSH, deixa de ter estímulo para manter esse corpo lúteo funcionando, os hormônios sexuais caem. Quando eles caem, o endométrio que proliferou, e eu vou mostrar daqui a pouquinho, ele vai descamar e aí vai começar uma nova fase do ciclo. Algumas informações importantes. A fase lútea, ela é fixa, ela dura sempre 14 dias, tá? Não importa a duração do ciclo daquela mulher. E muita gente acha que a ovulação é sempre no 14º dia, e isso não é verdade. Aqui está representado um ciclo de 28 dias, porque a maior parte das mulheres tem ciclos de 28 dias. Mas a faixa de normalidade fisiológica do ciclo menstrual é de 25 a 35 dias. E esse intervalo, assim, cada mulher tem um intervalo e ela deve seguir naquele intervalo. Então, se uma mulher de 25, que tem ciclos de 25, passa a ter ciclos de 35, a gente tem que investigar. E vice-versa, ok? Porque pode ter alguma doença associada. Deve ter alguma doença associada. Então, esse ciclo de 25 dias, se a fase lútea dura 14, a pessoa ovula no 11º, tá? Desvia para cá. E se eu estiver falando de uma pessoa que o ciclo dure até 35 dias, a fase lútea vai durar só 14, então ela ovula no 21º dia. E é por isso que a tabela, como método contraceptivo, é um método tão ruim, porque você só sabe a duração de um ciclo quando chegar a próxima menstruação, quando começar de novo a próxima menstruação. E daí você só vai saber que dia aquela mulher ovulou retrospectivamente. Então, se você teve uma relação num período que você achava que estava protegido e naquele caso, naquela semana,
a mulher ovulou por estresse, por outras questões, daí pode acontecer fecundação, certo? A inibina, ela também é produzida pelas células do corpo lúteo, e também a inibina, que está aumentada aqui, junto com progesterona e estradiol, que vai fazer a inibição de LH-FSH e essa queda do estímulo para a manutenção do corpo lúteo. Aí chega num ponto que a inibição é irreversível e as células vão parar de produzir os hormônios sexuais. Bom, então aqui é só para mostrar como é que é esse processo da ovulação. Então, o LH, ele vai fazer o aumento da progesterona. E a progesterona, ela vai tanto ativar enzimas proteolíticas, que são colagenases, e vão destruindo a parede do folículo, como ela vai fazer uma vasodilatação, e vai fazer com que chegue mais sangue, tá? Hiperemia é aumento da quantidade de sangue, chegue mais sangue no folículo, e aumenta a secreção de prostaglandinas. Esse PG são prostaglandinas, que é a PGE2. Bom, o que vai acontecer? Chegando mais sangue, a parte líquida do sangue, do plasma, vai transudar, né? Aquela questão da pressão hidrostática. Eu vou ter um delta de pressão e o líquido vai sair, então, do vaso para dentro do folículo. E com isso eu vou aumentar o volume do folículo. Enquanto isso, a colagenase vai quebrando o colágeno da parede do folículo, vai enfraquecendo essa parede, vai havendo uma região que é chamada de estigma, onde a degeneração é maior, e aí agora eu tenho um volume que está aumentando e uma parede que está enfraquecendo, há uma ruptura do folículo e o óvulo ele é lançado, tá? É quase como se fosse uma explosão e ocorre essa evaginação do óvulo que ele é lançado para diante. Aqui é para a gente ver as etapas da maturação do óvulo. Então, a gente viu que existe uma fase do crescimento folicular, só que a mulher, esse folículo primordial, a mulher já nasce com o número de folículos necessários para toda a vida, inclusive com reserva, ok? Se você fizer a histologia de uma menina pequenininha e a patologista for estudar a lâmina, vai ver que ali tem muito mais folículo para se uma mulher tiver ciclos de 25 dias e ela começasse a menstruar com 9, 10 anos e só parasse com 55 anos, que é a idade de menopausa máxima. A gente tem muito mais folículo do que isso. Então, por quê? Porque a cada ciclo, vários folículos crescem, passam por essa fase vesicular, mas como eu falei, com a queda do FSH, na fase folicular, muitos vão sofrer atresia, vão desaparecer, e apenas aqueles que tiverem células expressando mais receptores para FSH vão permanecer e vão chegar a folículo maduro. Normalmente, é um único folículo maduro, e geralmente a mulher ovula a cada mês de um ovário, tá? Então, uma vez do lado direito, uma vez do lado esquerdo. A gente não sabe por que é isso, mas geralmente é assim. E, um detalhe importante, se a mulher perdeu a tuba de um lado, durante muito tempo se achava que ela então só seria fértil em meses intercalados. Mas hoje a gente já sabe que a tuba, ela consegue fazer um movimento e pegar o óvulo do outro lado, né? Existem substâncias químicas que são liberadas durante a ovulação que atraem a tuba e com isso a tuba ela vem para o ovário onde está acontecendo essa ovulação e ocorre então a captação desse óvulo. Bom, rompeu a parede do folículo maduro, esse óvulo que está aqui dentro ele foi lançado para fora e aí vai sobrar células da granulosa que agora vão ser chamadas de células da teca, células da teca, já que as células da granulosa, muitas vão junto, né, com o óvulo. E esse corpo lúteo agora vai ter essa primeira fase inicial que sangra, porque tinha muito sangue e realmente é uma explosão, uma destruição da parede do folículo. Então, rompem vasos sanguíneos, ocorre a formação de um coágulo, que depois ele é reabsorvido. E essas células que permanecem, elas vão produzir os hormônios sexuais, né? No caso, estradiol e progesterona. E também testosterona, porque a testosterona é naquela cadeia de síntese hormonal, ela vem no mesmo processo. E, por fim, eu vou ter o corpo lúteo na forma madura, que vai depois sofrer atresia, né? Quando deixa de ter estímulo de LH-FSH, ocorre a involução, deixa de ter os hormônios sexuais e aquela pessoa vai menstruar.
Se acontecer gravidez, se acontece fecundação, aqueles primeiros estruturas do córion vão produzir o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Como o próprio nome diz, é uma gonadotrofina. Não existe um receptor específico, ela liga no receptor do LH e ela vai agir como LH. Então, ela mantém esse corpo lúteo viável e esse corpo lúteo vai ser responsável pela manutenção dos hormônios de estradiol e progesterona para manter a gravidez até a placenta estar pronta e poder assumir esse papel. Então, o nível de HCG, inclusive, ele vai dobrando nos primeiros dias de vida, né, daquele embriãozinho, do futuro embrião, mas que é aquela parte que vocês estudaram também na biologia, né, que passa de mórula, blástula, vai tendo a multiplicação até chegar em blastocisto, e as células trofoblásticas, que vão fazer a nidação no útero, e só então é que vai começar a ter uma diferenciação e daí poder formar a placenta. Então, isso demora algumas semanas. Então, durante o primeiro trimestre, o corpo lúteo é extremamente importante também para manter gravidez. Mas é porque a fisiologia da gravidez mudou, acho que para o 6º semestre, quando vocês vêm a obstetrícia. Aí eu já não dou mais gravidez aqui na fisiologia. Bom, e a gente tem que falar do ciclo endometrial. Então, endométrio são as células que revestem internamente o útero, né? E se a gente for olhar, eu tenho momentos diferentes, né, que a gente vai chamar de fases, em que o endométrio ele está mais espesso ou menos espesso, ou até descamando e perdendo sangue. Então, se a gente for correlacionar com o ciclo menstrual, ele vai começar aqui, na fase menstrual. Então, eu tenho a fase menstrual, que começa com a descamação, e aí, se a gente lembrar do que eu já falei lá atrás, eu começo a ter um aumento do FSH, esse aumento do FSH leva a um crescimento dos folículos no ovário e começa a produzir estradiol. Lembram que eu falei que os estrogênios aumentam a proliferação do endométrio, né? Da multiplicação celular. Ele vai fazer a proliferação dessas células e vai fazer uma parada desse sangramento. Então, no final do ciclo menstrual, então, você vê que os vasinhos já estão todos fechados. Daí, a gente pula para essa fase proliferativa, que é o final da fase folicular do ciclo menstrual, tá? Então, a fase folicular do ciclo menstrual corresponde à fase menstrual e à fase proliferativa do ciclo endometrial. Depois disso, ocorre a ovulação e, com isso, aumenta a progesterona. A progesterona, ela também ajuda na proliferação do endométrio. Ela adiciona estímulo a essa proliferação e aí você vai chegar nessa fase secretória, que é, então, vocês veem que tem muito mais células, existe um espessamento concreto, né, real da parede do endométrio, e os vasos sanguíneos estão bem tortuosos, né? Então, tá muito rico em nutrientes. Isso aqui é importante, porque, teoricamente, o ciclo endometrial para os animais é para acontecer. Então, o animal ovulou, ocorreu fecundação, ocorreu nidação, e a nidação nada mais é do que a fixação do embrião no endométrio, e aquelas células iniciais, né, das células trofoblásticas, elas vão digerir essas células que agora chamam de células deciduais, que nada mais são do que o endométrio espessado. E essas células deciduais, elas têm muito nutriente aí dentro. Então, essa nutrição desse embriãozinho no início é feita justamente a partir da digestão das células endometriais. E aí eu vou tendo, então, o uso desse espessamento é para isso, o final fisiológico é para isso. Mas, obviamente, as mulheres não são fecundadas a cada ciclo menstrual, né? A gente realmente tem um domínio sobre isso e, consequentemente, ela não precisa desse endométrio espessado, então ela vai descamar. Deixam de ter os hormônios sexuais, porque não teve o HCG para manter o estímulo do corpo lúteo, deixa de acontecer isso, então agora eu vou ter a descamação desse endométrio, todas essas células que foram produzidas e não são necessárias vão ser jogadas fora, os vasos sanguíneos vão ficar expostos, e aí por isso que tem sangramento, algumas mulheres inclusive têm sangramento abundante. A duração da fase menstrual, ela pode ir de 2 a 8 dias, depende da mulher. E, de novo, se a mulher ela menstrua geralmente 2, 3 dias, ela tem que se manter nessa faixa. Se ela começar a menstruar, o sangramento durar 6, 7, 8 dias, a gente tem que investigar.
Já tem outras mulheres que menstruam a cada 8 dias e tudo bem, faz parte do ciclo daquela mulher, o corpo dela se adapta para aquilo, tá? A perda de sangue, inclusive, pode levar a uma anemia, mas geralmente não, a gente consegue compensar com dieta e tal, e a medula óssea aumenta a produção das hemácias e fica tudo certinho. Mas se essa mulher que menstruava por 8 dias começar a menstruar só 2, a gente tem que investigar, ok? Eu acho que é isso. E essa última figura é meio que juntando tudo isso que eu falei. Então, a gente vê lá em cima, no ovário, o crescimento do folículo. Então, eu vou ter do folículo primordial, folículo inicial, até chegar no folículo maduro, ocorre a ovulação com o rompimento do folículo e o óvulo, então, ele é lançado, vocês veem que aqui ele explodiu, rompeu a parede e esse óvulozinho aqui embaixo foi lançado. O que permanece se torna o corpo lúteo, que é produtivo, né? Vai produzir os hormônios, que a gente vai ver aqui embaixo, e depois ele involui. Se a gente for olhar os hormônios LH e FSH, então eu tenho, durante o crescimento do folículo, níveis de FSH, que é o verdinho, que aumentam. Vocês veem que no momento que o folículo está desenvolvendo mais, é quando o FSH está mais alto. Ocorre a ovulação e depois ele volta a cair. O LH, ele não é importante para o crescimento do folículo, mas só para a hormonogênese, principalmente de progesterona e testosterona. Então, ele vai vir numa fase mais posterior. Aqui embaixo a gente vê que realmente o estradiol vai aumentando e é justamente o aumento dele que inibe os níveis de FSH, fazem feedback negativo caindo. E aí, quando o FSH caiu, isso acaba diminuindo o estímulo, cai o número de folículos, então eu deixo de ter 8, 10, 12 folículos, fico com um só, raramente 2 e mais raramente ainda 3. Cai o nível de estradiol, a progesterona já começou a subir, vai romper esse folículo, e aqui a gente tem a fase lútea, que corresponde às duas coisas. Se eu estiver olhando para o útero, eu tenho, durante esse primeiro momento, o sangramento menstrual, com o nível de estradiol, eu vou proliferando o endométrio, e quando aumenta a progesterona e estradiol, o endométrio está na sua fase mais proliferada, né, mais espessado, com muitos vasos, muito sangue ali naquela estrutura do endométrio, mas não aconteceu fecundação, o corpo lúteo evoluiu, consequentemente os hormônios sexuais todos caíram, não tem mais hormônio para sustentar esse endométrio desse jeito, começa a sangrar e aí começou outra fase, ok? Acho que é isso que eu tinha para falar.